Olá, eu sou a Karime Shukri Delay e hoje nós estamos com o Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. E estamos contando com a participação especial do Dr. Thomas Bataglia, que é médico urologista aqui em Maringá. E, doutor, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu que tenho que agradecer o convite de vocês aí. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada, doutor. Bom, quero agradecer também aos nossos apoiadores, que são a Guia Saúde Cidades. E também dar um recado para você, médico, que deseja participar do Guia Cash. Siga-nos nas redes sociais, que um de nossos assessores vai entrar em contato com você e te passar todas as orientações. Doutor, para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria que você compartilhasse um pouco comigo e com o nosso público como foi o início da sua carreira. Teve alguém que te inspirou? Como que foi o início desse percurso seu na área médica? É, a minha mãe, ela é enfermeira, né? Ela atuou em Londrina. Depois ela realmente trabalhava com meu pai é empresário. E aí eu sempre tive vontade, sim, de ser médico, né? Sempre gostei, me identifiquei, via na minha mãe, assim, essa vocação, assim, de servir, de poder ajudar o próximo. Eu sempre me interessei, né? E aí eu queria muito fazer faculdade aqui em Maringá, na UEM, né? Então a gente estudou bastante, né? Sou nascido aqui em Maringá, natural de Maringá. E aí meu objetivo era fazer faculdade aqui em Maringá. Acabei passando aqui em Maringá, em Curitiba, e aí optamos em ficar em Maringá mesmo. Que legal. E você, então, é o primeiro médico da Sou o família. primeiro médico da família. Minha mãe é enfermeira, mas eu sou o único médico da família. Que legal. Bom, e falando ainda um pouquinho sobre esse início, que levou você a escolher essa área de urologia, né, como uma especialidade que você tem seguido? E como surgiu o interesse também pela oncologia robótica? Então, a urologia é uma área muito fascinante, assim, sabe? E eu, quando estava na faculdade, eu queria fazer cardiologia. Ia nos congressos de cardiologia, fui até para São Paulo uma vez no congresso brasileiro de cardiologia, achava bem interessante assim essa área, né? Mas no final da faculdade a gente tem um estágio de cirurgia e a gente precisa ficar realmente no centro cirúrgico o dia inteiro, né? É obrigatório esse estágio, né? E aí eu comecei a me identificar com aquela situação. Falei, meu, mas cirurgia é legal também, né? Porque você resolve o problema do paciente, né? E no HU chegava muito trauma, muito baleado, e aí a gente abria a barriga do paciente, né, e resolvia o problema dele, salvava a vida dele, né? E aquilo me chamou muita atenção. Falei, meu, acho que eu vou mudar de área. E aí eu escolhi fazer cirurgia. E dentro da residência de cirurgia geral, né, que eu fui para São Paulo, lá na PUC São Paulo, durante 2 anos, eu me identifiquei muito com a urologia. Porque a urologia é uma área muito abrangente, assim, é uma área muito fascinante, né? A gente pode fazer consultório, pode fazer exame, pode fazer cirurgias pequeno porte, cirurgia de médio porte e cirurgia de alta tecnologia, que é cirurgia robótica e cirurgias de laser de próstata, né? Então, uma área muito, muito abrangente mesmo. A gente consegue fazer muita coisa, né? Então, isso que me chamou muita atenção. E além de que a urologia, a maioria das cirurgias são muito rápidas, não são aquelas cirurgias longas, assim. Eu, quando comecei a fazer cirurgia geral, eu queria fazer gastro, né? Mas quando você entra numa cirurgia de esôfago, cirurgias de 8, 9 horas, aquilo me deixou um pouco assim, né, na dúvida se eu queria realmente fazer aquilo. E a urologia e a cirurgia são mais modernas, mais resolutivas, com baixas taxas de complicações, alta precoce do paciente. Então, assim, aquilo me chamou muita atenção e por isso que eu escolhi fazer urologia. Perfeito. E você seguiu essa parte, você atua bastante com cirurgia robótica. Então, a gente tem ouvido falar sobre esse tema há pouco tempo, né? Não é algo que, que é antigo. Tem Sim. surgido aí e tem crescido nesse mercado. Quais são, você pode falar para a gente, quais são as funções, né? Quais as vantagens dessa cirurgia robótica? Que ela é, né, para quem não conhece. Então, cirurgia robótica é algo, assim, incrível mesmo, né? A cirurgia robótica, ela começou nos Estados Unidos em 2001, uma empresa chamada Intuitive, né?
eles foram, assim, realmente revolucionários nessa área, né? Porque a ideia inicial do robô era fazer uma cirurgia, uma telecirurgia, uma cirurgia de longa distância. Por exemplo, o paciente estava num campo de batalha, o cirurgião estava nos Estados Unidos, ele conseguiria acoplar o robô no paciente e fazer a cirurgia, né, de longa. Essa foi a ideia inicial do robô, né? Então, hoje em dia, nós estamos em 2024, a gente já tem isso agora, já aconteceu uma telecirurgia entre os Estados Unidos e a China, né? Mas ainda está muito em fase inicial essa parte, por causa mais da internet mesmo, do delay da internet. Mas o dia que a gente tiver uma internet é, muito mais rápida, isso com certeza vai acontecer no mundo e em pouco tempo, eu acho. Então, a cirurgia robótica ela chegou no Brasil em 2009, no Einstein, no Ciro, não me recordo bem, mas está cada vez mais difundindo isso, né, no Brasil, né? E a cirurgia robótica, ela é uma cirurgia que veio para melhorar muito a qualidade da cirurgia, dos resultados, né? E diminuir as taxas de complicações, né? Porque são inúmeras vantagens, né? O robô nos dá uma visão tridimensional, né? Uma ampliação de imagem de mais de 10 vezes. É, os movimentos robóticos eles são mais delicados, então a gente agride menos as estruturas, né? O paciente sente muito menos dor no pós-operatório, alta precoce, resultado funcional muito melhor. Então é uma coisa fascinante mesmo. E você atua bastante aqui em Maringá, então, fazendo essa cirurgia robótica. Então, a gente opera a cirurgia robótica desde 2020, né? Nós fomos os pioneiros na cidade aí, na certificação em robótica, eu e meu sócio Eduardo Quirino. A gente já tinha essa visão, assim, que isso um dia ia chegar em Maringá, né? O robô chegou agora em Maringá em setembro, né? Aqui em Maringá, mas a gente fez a nossa certificação em Curitiba, no Hospital Erasto Guetta, em 2020. Então a gente opera robô desde 2020, começamos em Curitiba e São Paulo, depois, graças a Deus, o robô chegou em Londrina em 2022 e agora, mês passado, chegou em Maringá. Então é bem interessante a gente ter essa tecnologia em Maringá, oferecer isso para os nossos pacientes, porque o resultado é incomparável. Nossa, que interessante, que legal você falar sobre isso, porque realmente é a primeira vez que eu entrevisto um participante que realmente já atua com essa cirurgia robótica. Então, é a primeira vez que a gente está abordando esse assunto aqui no podcast. E até para quem está nos ouvindo e que não sabia que existia essa possibilidade aqui em Maringá, agora está sabendo É. que pode contar com esse recurso que A realmente é um Unimed a diferencial. Unimed Maringá teve essa iniciativa, né? Porque sabe que é um caminho sem volta, né? É uma tecnologia que não tem como a gente regredir, né? Isso vai difundir no país e atualmente no Brasil a gente tem a maior parte dos robôs dessa empresa Intuitive, mas já tem alguns outros robôs aqui no Brasil já de marcas concorrentes. Então o robô ele vai difundir porque vão chegar novos robôs no Brasil e no mundo, né? Chinês, indiano, né? Então é uma tecnologia que vai difundir. E a Unimed Maringá teve essa iniciativa, comprou essa ideia porque sabe que é um caminho sem volta, porque para o paciente é muito melhor, né? Não tem comparação. Hoje no Brasil nós temos mais ou menos uns 140 robôs no Brasil atuando. Nos Estados Unidos tem mais de 5.000 robôs já, né? Então, assim, é algo assim que é um caminho sem volta mesmo. Tendência é só Só aumentar, né? aumentar, só aumentar. Bom, e você falou um pouco aí sobre esses benefícios da cirurgia robótica. Você pode exemplificar para a gente, em comparação com a cirurgia tradicional, o que ela oferece de benefício e também voltado aí para o paciente que está fazendo esse tratamento de câncer, né, nessa área da urologia. Como que a cirurgia robótica ela pode atuar? Então, assim, para a gente poder comparar um exemplo prático, assim, um paciente que tem um câncer de próstata, por exemplo, antigamente era uma cirurgia aberta, né? A gente faz até hoje em dia, alguns serviços no Brasil fazem cirurgia aberta ainda, né? Que não tem acesso à tecnologia nem robótica, nem por vídeo, né? Então, são grandes incisões, tem que realmente abrir o abdômen do paciente, retirar a próstata. Então, o paciente tem muito mais dor no pós-operatório, sangra mais, né? Fica muito mais tempo internado, ele fica muito mais tempo utilizando uma sonda para ajudar na cicatrização da bexiga. E o resultado realmente oncológico e funcional é muito inferior, né? Oncológico nem tanto, mas funcional é muito inferior. O paciente tem muito mais chance de ter complicações do ponto de vista de incontinência urinária, de disfunção erétil, né? Porque a cirurgia aberta é uma cirurgia mutilante, né? Você realmente não consegue fazer uma preservação adequada das estruturas, então por isso o paciente tem uma consequência, realmente uma complicação, uma chance muito maior. Agora, na cirurgia robótica, o cenário mudou totalmente, né?
O robô ele chegou na urologia para melhorar muito a qualidade da cirurgia e para melhorar muito os resultados, né? Um paciente que é submetido a uma cirurgia robótica, né, ele tem muito menos chance de ficar impotente, né, e sexualmente, e muito menos chance de ficar incontinente, né, e uma chance muito maior realmente de ficar curado do câncer de próstata, porque o robô me dá muita tecnologia, né? O robô ele tem 4 braços, o robô ele tem filtro de tremor, né? O robô tem uma ampliação de imagem de mais de 10 vezes, o robô me dá uma visão tridimensional, o cautério do robô é muito mais forte, então sangra muito menos, né? E as pinças robóticas são pinças descartáveis, ele não perde a prensa. Uma pinça de vídeo que você utiliza no hospital convencional usa até quebrar. Então, no final da cirurgia, já não pega direito de estrutura mais. A pinça robótica não, tem um chip no robô que ele trava um determinado número de usos, 10 a 15 usos, e a pinça é descartável, tem que jogar fora e pegar outra. Então, ela não perde preensão. E o movimento robótico dá uma amplitude muito maior. Então, nossa, é uma amplitude muito maior que a nossa mão. Então, assim, são inúmeras vantagens, não tem comparação. Nossa, é até, para mim, uma novidade conhecer esse universo da cirurgia robótica. É, tenho que confessar que só vi na televisão, nunca tinha tido esse conhecimento mais profundo sobre como é e É essas fascinante. É vantagens. muita tecnologia, muito fascinante. E o paciente, então, ele tem alta no mesmo dia ou depende do caso? A maioria dos casos, eles têm alta em 24 horas, né? A maioria dos casos, né? É raro um paciente que precisa ficar um dia a mais no hospital. Perfeito. Então, quem está tendo essa necessidade, com certeza, aí é uma opção muito melhor, né, para poder estar recorrendo. Bom, falando ainda sobre essa cirurgia robótica na urologia, quais são os tipos mais comuns de cirurgias urológicas que você realiza com a ajuda desses robôs e como isso tem impactado os resultados quando, né, a gente vê o resultado comparado às cirurgias tradicionais no paciente? O carro-chefe nosso na urologia realmente é a prostatectomia radical. Aquele paciente que tem câncer de próstata. Esse é o número maior, né, de cirurgias que a gente realiza, né? Na sequência vem a nefrectomia parcial, que é a retirada apenas do tumor do rim, né? Então, com o auxílio do robô, a gente cada vez mais consegue preservar o órgão do paciente sem tirar o rim inteiro, né? Recentemente a gente operou uma paciente de 47 anos que chegou no consultório com um tumor de 7,7 centímetros. Ela passou em vários colegas, né? Ela inclusive não é daqui de Maringá, ela é na cidade próxima. E aí ofereceram para ela para retirada do órgão completo, né? Hum. E ela, como ela é muito jovem, eu falei, ó, a nossa ideia é sempre preservar o rim, né? A gente tem que tentar, tem que oferecer essa opção para você e a gente conseguiu realmente tirar só o tumor e preservou o rim dela. Era um tumor enorme, né, de 7,7 centímetros. Então, com a tecnologia robótica, a gente consegue ter uma chance muito maior de preservação do órgão, né? Então, prostatectomia radical, nefrectomia parcial, que é retirada só do tumor do rim, cistectomia radical, que é cirurgia de retirada da bexiga, com câncer de bexiga, né? E outras cirurgias que a gente faz também é reimplante de ureter, quando a paciente tem algum estreitamento do ureter, a gente pode fazer esse reimplante na bexiga por via robótica, porque a costura é muito mais precisa, né? E a gente faz também pieloplastia robótica, que é a retirada de uma porção do ureter que está estreito, né? Geralmente um problema congênito, né? Então, mas o carro-chefe realmente é prostatectomia radical e nefrectomia parcial. Hum. Você falando da paciente, eu imagino o desespero, do paciente quando ele ouve um prognóstico desse, Sim. de que vai ter que tirar o rim, porque a gente sabe que é órgão vital. E essa paciente foi um caso bem interessante, porque ela tem 47 anos e ela estava com uma dor de cólica de vesícula. Ela tinha pedras na vesícula, estava tendo uma dor recorrente, e nos exames de imagem dela, para fazer o diagnóstico dessa pedra na vesícula, que foi detectado câncer de rim nela, um câncer enorme, né? Então, para ela foi assim, eu até falei para ela assim, foi até bom você ter tido essa cólica de vesícula, porque se você não tivesse, você nem saberia que tem esse tumor, e aí possivelmente ela não teria mais chance de ficar curada, né? E, porque aí a doença ia sair do rim e ia fazer uma metástase. Então, para ela foi realmente bom ter tido essa cólica de vesícula para a gente fazer o diagnóstico e conseguir deixar ela curada com o auxílio da cirurgia robótica. Excelente. Eu imagino, né, na sua posição, como é gratificante também esse trabalho. É, Você vê o paciente que chega para você e que, além de você conseguir dar um resultado, você ainda
muda totalmente um prognóstico. Sim, Então, de retirada do rim, você consegue fazer só a retirada do tumor, exato, preservar aquele órgão e dar uma qualidade de vida para esse paciente, né? exato. Acredito que você recebe, né, bastante agradecimento de pacientes e seja, assim, uma área que realmente faz a diferença na vida das pessoas, É, né? a gente está sempre em busca de tecnologias que melhorem os nossos resultados e melhorem a qualidade de vida do paciente, né? Antigamente, se essa paciente de 47 anos tivesse esse diagnóstico há 20 anos atrás, possivelmente ela ia ter um corte nas costas desse tamanho aqui para tirar o rim dela completamente, né? E agora, em 2024, a gente fez 5 cortes de 1,5 cm para retirar, um corte um pouquinho maior para tirar a peça depois, mas são 5 cortes pequenos para a entrada dos braços robóticos e a paciente ficou curada, ficou 24 horas no hospital, hoje trabalha, vida normal. É, Inclusive, eu encontrei essa paciente é muito querida, a família é muito gente boa. Encontrei com eles num hotel fazendo recentemente, ela estava super bem lá com a família dela, e estava com a minha, então se encontrou lá no hotel, foi super legal. eu imagino, né? A gratificação do trabalho. Você vê que realmente muda a vida do paciente, É. né? Bom, saindo um pouco dessa parte de cirurgia robótica, também existe a cirurgia a laser para próstata. A cirurgia a laser é uma opção inovadora também no tratamento de problemas prostáticos. Quais condições da próstata podem ser tratadas com essa técnica e você pode explicar para a gente como que ela funciona? Então, são duas áreas que a gente está cada vez mais investindo, né, tentando virar referência a nível de Paraná e Brasil, que é a cirurgia robótica e a cirurgia de Holep, né? Holep é uma cirurgia que é uma enucleação prostática. A gente retira todo o conteúdo da próstata obstrutivo, naquele paciente que tem dificuldade para urinar, e a gente faz isso com o auxílio desse laser. HPB, que é chamada de hiperplasia prostática benigna, é a doença mais prevalente no homem, né? Se a gente pegar homens de 80 anos e colocar nessa sala e fazer um ultrassom em 10 homens, 80% deles terá esse aumento benigno. Nem todo paciente terá dificuldade de urinar, mas a maioria terá. Então, é uma doença altamente prevalente, né? O paciente, depois dos 50 anos, fruto de uma alteração genética e hormonal, ele começa a ter esse crescimento prostático, e esse crescimento prostático, ele obstrui a saída da urina, então esse paciente ele tem dificuldade para urinar, fica com o jato fraco, levanta várias vezes à noite, não consegue esvaziar completamente a bexiga, e tem alguns pacientes que chegam no consultório já utilizando sonda porque eles trancaram de uma vez por todas o canal e ele não consegue urinar. Então, essa tecnologia veio para mudar totalmente esse cenário, né? Antigamente a gente fazia só a raspagem de próstata, que era uma cirurgia muito boa também que tinha na época, que desobstruía, mas a taxa de recidiva é muito alta, chegando a ter 40, 50% de recidiva entre 5 e 10 anos. E o Rolep veio para mudar totalmente esse cenário, né? Por quê? Porque o Rolep, a gente consegue tirar todo aquele conteúdo de próstata com laser e nunca mais na vida a próstata ele volta a crescer. A gente corta o mal pela raiz mesmo. Todo aquele conteúdo obstrutivo nunca mais volta a crescer, então o paciente tem uma melhora importante do fluxo urinário e ele nunca mais se preocupar com próstata. Nunca mais ele precisa voltar a tomar remédio para urinar melhor, nunca mais ele terá que passar por um novo procedimento cirúrgico porque a próstata realmente não cresce novamente. Nossa, que interessante isso que você falou. A gente está no mês do Outubro Rosa, né? Voltado para a mulher, mas também tem essa parte do cuidado masculino, né? Então, queria que você, já aproveitando que a gente está falando sobre próstata, como que você orienta os seus pacientes a fazerem esse acompanhamento, tá sempre se cuidando para evitar chegar a um ponto em que precise realmente da cirurgia, né? E se for o caso, que seja o mais precoce possível. Então, assim, a gente sempre gosta de dizer que o urologista, ele não é o médico da próstata, né? Ele é o médico do homem, né? Então, o homem, ele é muito difícil de procurar ajuda, né? Geralmente, os homens que marcam consulta com a gente no consultório, a mulher dele que marca, ou ele marca porque ele tá com alguma dor, ou alguma dificuldade, né? Então, é difícil a gente tentar, mas a gente precisa mudar esse cenário, né? O paciente, ele tem que se cuidar. Assim como a mulher vai no ginecologista anualmente, o homem precisa realmente ir no urologista anualmente. Por quê? Porque as doenças da próstata, geralmente eles não têm sintoma, né? Falando do câncer de próstata, por exemplo. Câncer de próstata, o paciente não tem sintoma nenhum, né? Ele pode estar com câncer, está se sentindo normal.
Então, por isso que a gente precisa fazer realmente o diagnóstico precoce, fazer o check-up, né? O câncer de próstata é uma doença altamente prevalente, né? No Brasil, o índice é mais ou menos 70 mil casos por ano, né? Então, é muita gente que tem esse diagnóstico anualmente. E quando a gente faz o diagnóstico precoce, a chance de cura é mais de 90%. Eu, recentemente, operei um senhor aqui de Maringá. Esse caso é bem interessante, porque eu gosto de orientar os outros pacientes, né? Que não façam isso, né? Ele tem 72 anos, ele veio no meu consultório em 2021 com o PSA alterado, e aí eu falei para ele, o senhor vai ter que fazer uma ressonância da tua próstata e nós teremos que fazer uma biópsia da tua próstata. Aí ele foi embora, não voltou mais. 3 anos depois ele voltou com o PSA super alto, né? Super alto, assim, a níveis exorbitantes. E aí a gente fez a biópsia de próstata nele e deu o câncer de próstata, né? E a sorte dele é que a doença ainda estava na próstata, não se espalhou. Então a gente conseguiu oferecer uma cirurgia robótica para ele, a gente deixou ele realmente super bem, curado e sem sequelas, né? Mas ele deu sorte. Para a gente ver que o quão importante é o diagnóstico. Porque esse paciente ele tinha câncer de próstata avançado e não sentia nada. Então, por isso que tem que fazer o check-up, realmente, né? Então, as doenças mais prevalentes que a gente precisa orientar os pacientes a procurar ajuda é o câncer de próstata e é o crescimento benigno, né? Por que o crescimento benigno tem que procurar ajuda? Porque o paciente, ele vai tendo essa obstrução da próstata, ele vai tendo essa dificuldade, ele vai achando que isso é normal. É normal eu urinar fraco, é normal eu levantar 4, 5 vezes à noite, é normal eu ter que fazer uma viagem, ter que parar o carro uma vez, porque eles acham que isso é normal, mas não é normal, né? Porque a próstata ela vai crescendo, ela vai dificultando realmente a saída da urina e o paciente vai tendo que urinar várias vezes ao dia. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque a bexiga do homem é igual um músculo. Então, ela vai cansando, ela vai cansando. E se ela cansar de uma vez, ela não consegue mais trabalhar, o paciente não consegue mais urinar, ele tem que usar sonda para o resto da vida. Então, a gente precisa realmente tratar esses pacientes que têm a próstata aumentada para dificultar, para prevenir realmente um problema futuro na bexiga que, infelizmente, não tem o que fazer. Uma bexiga, ela ficou cansada, não tem tratamento para bexiga. Então, o paciente, a saída dele é usar a sonda. Então, a gente precisa realmente orientar esses pacientes a procurarem ajuda o quanto antes para fazer um acompanhamento importante para melhorar a tua qualidade de vida e prevenir complicações irreversíveis no futuro, né? Nossa. É, é muito importante tudo isso que você está falando, porque tem muita gente que está nos ouvindo e que não segue isso, não tem como rotina fazer essa prevenção, esse cuidado, e realmente ouvir todas essas complicações, acredito que dá aquela Sim, aquela incentivada. animada, né, para marcar uma consulta. Oh, com certeza. Bom, falando ainda sobre essa cirurgia laser, você pode falar para gente quais são as principais vantagens dessa cirurgia de um modo geral? Então, é o seguinte, o Rolep, inicialmente, ele foi desenvolvido para próstatas gigantes, né? O normal da próstata é 20, 25 gramas de peso, né? Então, inicialmente, o Rolep ele foi desenvolvido para próstatas bem grandes, né? 100, 200, 300 gramas de próstata, né? Mas hoje em dia a gente percebe cada vez mais que o resultado dela é tão bom para próstatas grandes quanto para próstatas pequenas. Por quê? Porque é um tratamento definitivo. Nunca mais a próstata volta a crescer. É uma cirurgia laser feita por via endoscópica, então não tem corte, não tem esteticamente é uma cirurgia excelente, porque é feito por dentro do canal. A gente introduz uma câmera dentro do pênis do paciente, a gente chega na próstata e todo aquele conteúdo de próstata obstrutiva a gente retira ele com laser, né? E aquele bloco de próstata eu não consigo puxar ele para dentro do pênis, porque não vem, a uretra é muito pequena, né? A gente empurra aquele conteúdo de próstata para dentro da bexiga e a gente tritura aquele material com um morcelador, como se fosse um moedor de carne mesmo, e sai tudo no aspirador. E qual que é a vantagem disso? O paciente ele só fica 24 horas internado e ele vai embora para casa sem utilizar a sonda. Nas técnicas convencionais, o paciente fica 5 a 7 dias utilizando sonda, que é algo bem desconfortável. O paciente fica com aquilo ali no pênis, incomoda, arde, é desconfortável realmente. Então, essa é uma das grandes vantagens, né? O Rolep, ele foi desenvolvido inicialmente em 99, mas cada vez mais vem evoluindo a cirurgia, porque os lasers hoje em dia são muito mais efetivos, são muito mais são muito mais modernos, né? Muito mais fortes. A gente usa laser de 100 watts, 150 watts, então é algo bem interessante. Eu tive o primeiro contato com o Rolep em 2014, na minha época de residência em Curitiba. Naquela época, a gente estava aprendendo a técnica, era uma outra técnica operatória, os lasers eram lasers de baixa potência, o paciente sangrava um pouquinho mais, e naquela época, os meus professores estavam aprendendo a técnica. Então, era algo assim, bem inicial, né? Mas depois de 2021, 22, a gente começou realmente a estudar mais novamente o Rolep, chegaram novos lasers no mercado no Brasil,
e a técnica começou a difundir, e a gente abraçou a ideia porque eu sabia que realmente isso seria algo padrão ouro. Hoje em dia já é padrão ouro a nível de Europa, Estados Unidos, o Rolep, não mais a raspagem convencional. E aí a gente teve a ideia de ir atrás, de estudar, de aprender. E agora, esse ano, em fevereiro, eu fui fazer uma atualização de Rolep na Bulgária, com o professor lá, o Dr. Fernando Sancha, que hoje em dia no mundo é o expoente. Ele tem mais de 10 mil casos no currículo dele. E aí ele dá um curso uma vez por mês na Bulgária. Que a gente ficou 5 dias na Bulgária lá atualizando a técnica dele realmente. E é algo fascinante mesmo. É muito melhor para o paciente. Nossa, a gente sabe, né, dessa importância das atualizações e ter realmente profissionais que vão, assim como você, em busca desses tratamentos pioneiros para os pacientes, porque até então a gente ouvia falar pouco e agora saber que tem aqui em Maringá, que tem realmente profissionais qualificados, Ah, experientes, sim. que vão, assim, realizar essa cirurgia A e medicina não trazer. para, né? Você não pode ficar. Não dá para você fazer uma medicina que você aprendeu na época da tua residência, né? E eu, esse ano, completo 15 anos de formado, né? O ano que vem, completo 10 anos de urologia já que eu acabei minha residência. Então, algo que a gente aprendeu 10 anos atrás, hoje em dia já está ultrapassado, né? A medicina evolui muito rápido, uma coisa incrível. Se você só não atualizar, você fica para trás, realmente, né? E falando desses avanços, como você enxerga o futuro dessa cirurgia robótica, a laser? Quais inovações você acredita que ainda vão surgir nessas áreas? Ó, eu tenho uma opinião do robô, que eu acho que a maioria dos meus colegas tem a mesma opinião. O robô, ele vai difundir tanto na medicina que vai ficar igual hoje em dia a cirurgia de vídeo no Brasil e no mundo, né? Em 2000, mais ou menos, em Maringá, tinha acho que uma torre de vídeo na cidade inteira, né? Ou uma torre de vídeo por hospital, assim, era algo assim de pouco acesso, né? Hoje em dia, você vai em qualquer sala de cirurgia em Maringá, tem uma torre de vídeo, qualquer uma, né? Algo que popularizou muito, o preço melhorou, hoje tem torres mais modernas de vídeo, né? E o robô é a mesma coisa. Quem que ia imaginar que em 2024 teríamos um robô aqui em Maringá que custa 30 milhões de reais? Custa 30 milhões de reais um robô hoje para você montar uma estrutura robótica no hospital, entre 25 e 30 milhões de reais. É, é algo inimaginável, né? São poucos serviços que têm esse recurso para ter essa tecnologia no teu hospital, né? E hoje em São Paulo tem mais de 30 robôs. Então, o robô, ele vai cada vez mais popularizar. E daqui 5, 10 anos, cidades pequenas, muito menores que Maringá, terão um robô. E é algo que isso vai acontecer, né? E é um caminho sem volta, realmente, né? É algo que melhora muito a vida do paciente. Já tem trabalhos dizendo que o robô, mesmo tendo esse preço, o hospital consegue economizar porque é alta precoce, menos complicações, menos medicamentos. Então, assim, no geral, é algo que economiza para o serviço, inclusive, apesar de ser uma tecnologia super cara, né? Então, o robô ele vai difundir e, questão de tempo, cidades muito pequenas terão um robô também nas suas cidades, porque chegarão novas máquinas concorrentes. Então, a concorrência é algo muito produtivo, né? E na medicina não é diferente, né? Então, isso vai acontecer no futuro. Falando, né, sobre valores, realmente há uma primeira impressão quando fala, a gente leva aquele É um susto. susto, né? Mas se você for parar para pensar, então realmente é algo que se paga. Se paga, Então, é um investimento se que paga. tem retorno. Tem retorno. Tem estudos, né, dizendo que isso realmente faz sentido, né? Se você comprar uma máquina desse valor e dividir pelo número de cirurgias, o diretor do hospital, assim, ou o diretor do convênio vai falar, "Poxa, isso aqui não vai se pagar nunca." Mas, realmente, no contexto geral, porque o robô, ele muda a categoria do teu hospital. São Paulo não precisa ter 30 robôs. Mas por que tem 30 robôs? Porque se teu hospital não tiver robô, teu hospital é um hospital de segunda linha. Então, o paciente ele quer ser operado naquele hospital que tem o robô. Ele vai fazer um apendicite. Operei lá no hospital da Unimed, lá tem o robô. Entende? Então, se você muda a categoria do teu hospital, o paciente quer internar naquele hospital, o paciente quer fazer um exame naquele hospital, é um hospital, se torna um hospital referência na cidade. Então, sim, no contexto geral, é muito melhor o hospital ter o robô, não. Se você for ver só pelo valor, talvez fique um pouco na dúvida, porque é muito investimento. Mas, no geral, se paga, sim. Tanto é que no Paraná temos robô em Maringá, Guarapuava, Cascavel, Londrina tem 2, Curitiba tem 4. Então, se fosse algo que desse prejuízo, ninguém teria, né? Realmente, o negócio faz a diferença. Bom,
É, falando ainda sobre essa parte, né, você também ensina e orienta outros médicos nessa área? Como é o processo de capacitação para realizar essas cirurgias robóticas? Inicialmente, a capacitação em cirurgia robótica era somente fornecida pela empresa do robô, que é a empresa Intuitive, tá? Então era muito mais difícil para você certificar. O diretor do hospital tinha que te chamar para entrar no programa. Então o acesso era muito mais restrito e era somente em São Paulo isso, né? Hoje em dia a gente tem empresas, né, de ensino que fazem essa certificação e cada área na saúde, na medicina, tem a sua certificação, né? Na urologia de um jeito, na gastro é de outro jeito, na ginecologia é outro jeito, no tórax é outro jeito. Então, cada sociedade tem a sua certificação, né? Na urologia, mais ou menos, a gente tem que fazer uma prova teórica, a gente tem que fazer muitas horas de simulador, né? E depois a gente tem que fazer realmente o treinamento no robô. Depois a gente tem que acompanhar algumas cirurgias, né, sem entrar em campo, só acompanhar. Depois a gente tem que fazer 10 cirurgias nossas mesmo, com o professor do lado, com o proctor do lado. E depois de 10 cirurgias, se você se sentir habilitado, se sentir confortável de operar sem o professor, você está realmente autorizado para realizar essa cirurgia. Então é mais ou menos assim. A gente já está oferecendo esse serviço de proctoria, né? Aqui em Maringá, a gente já ajuda colegas de Umuarama, colegas de Campo Mourão nessas cirurgias. Então, com a chegada do robô em Maringá, esse serviço vai ser um serviço realmente cada vez mais difundido, realmente, né? Os colegas de Umuarama, de Paranavaí, de Cianorte, de Campo Mourão, não precisam mais deslocar para Curitiba ou Londrina. Agora a gente consegue oferecer essa cirurgia aqui em Maringá e algo que vai realmente difundir a cirurgia robótica no Paraná, tendo esse robô aqui em Maringá. A Unimed Maringá é o primeiro hospital, é o primeiro robô no Paraná que é fornecido pela Unimed. Os hospitais de Curitiba são hospitais próprios, Londrina também, e Maringá é o único hospital que a Unimed Maringá é o único serviço que oferece o robô aqui no Paraná, né? E só por curiosidade, quanto tempo mais ou menos que leva todo esse processo de capacitação? Ah, pelo menos um ano, né? Você tem que fazer uma certificação. A gente foi várias vezes para Curitiba, né? Para fazer a certificação. A gente ia só para Curitiba para ficar fazendo simulador lá dentro do hospital. Tinha uma salinha de simulador que é igualzinho o robô, você ficava simulando os gestos, os movimentos. Então, é algo bem, bem trabalhoso. Ixi, não é fácil. Mas Isso- vale a pena. Para o paciente vale a pena. Bom, ainda falando sobre esse processo que é para poder se capacitar na cirurgia robótica, você, então, faz parte, né, fazendo uma mentoria, ajudando esses outros profissionais a se capacitarem também. Você pode explicar um pouco para a gente como que é esse trabalho que você faz? Então, o trabalho que a gente te oferece chama proctoria, né? O proctor é o urologista que tem uma vivência, tem uma experiência maior na cirurgia robótica e ele pode auxiliar aquele urologista que já é certificado, né, para atuar no robô que está em fase de aprendizado. Então, a gente oferece esse serviço aqui em Maringá. Então, os urologistas da região do Paraná que têm a certificação e que têm interesse de operar aqui em Maringá, a gente oferece esse serviço de acompanhamento, né, durante as cirurgias, esse ensino realmente. Excelente. Então, você que está nos ouvindo, que tem interesse em seguir essa área, né, entre em contato com o Dr. Thomas. Ele vai passar todas as informações para você. E com certeza isso vai agregar muito ao seu trabalho e ao currículo, né? Bom, a gente falou bastante de vantagens, de inovação, mas existem alguns desafios na cirurgia robótica, na cirurgia laser? Ah, existe, com certeza. Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né? O que eu vejo do lado negativo do robô? É o pouco acesso ainda, né? A gente tem poucas máquinas no Brasil ainda, né? Um país muito grande, um país continental, né? Você só ter 130 máquinas no Brasil é muito, muito pouco, né? Então, isso eu acho que é um dos empecilhos, né? E ainda o custo, né? É muito caro um robô desse, né? Então, assim, não é todo paciente que pode pagar essa tecnologia, né? Esse acesso, né? A partir do momento que a gente tiver mais máquinas no Brasil, mais robôs operando, mais robôs atuando, eu acho que o preço vai cair muito, né? E o acesso vai facilitar muito para os pacientes. Então, essas são as desvantagens ainda do robô, eu acho que, na minha opinião. Com relação à aceitação do público, em pensar que vai ser um robô que vai operar, você não acha que não Ah, isso é uma existe. coisa, essa é uma pergunta muito interessante que a gente tem que explicar realmente, né?
O robô não faz nada sozinho. Não é você deitar o paciente lá, apertar um play, o robô opera, você vai tomar um café, volta, tá tudo pronto. Não é assim que funciona, né? O robô ele não tem nenhuma autonomia. Tudo é o cirurgião que faz, né? Para a gente operar um robô, a gente senta num console, né? A gente opera sentado, ergonomicamente falando, é muito mais vantajoso, né? A gente prolonga a vida útil do cirurgião. Eu tenho um professor meu em Curitiba que tem 70 anos e faz cirurgia robótica. 70 anos, né? Então, algo incrível isso. Um senhor de 70 anos operar um robô, né? Então, mas ele é muito habilidoso, então, realmente é uma tecnologia que prolonga a vida útil do médico, né? Porque se operar em pé, vai dando dor nas costas, vai dificultando. Você opera sentado, né? Então, o robô, você senta no robô e você encosta o rosto na tela do robô e ali você vê uma visão tridimensional. E ali tem um sensor de presença. Quando você tira o olho do robô, né, para conversar com a enfermeira, com o auxiliar, o robô ele para. Então ele não tem autonomia, ele não faz nada sozinho. Ele tudo depende dos movimentos do cirurgião. Ele mimetiza os nossos movimentos, ele reproduz o nosso movimento. Tudo que eu faço sentado no console, ele faz no paciente, mas com uma amplitude maior de movimento. Então, essa pergunta é sempre muito comum, Arthur, mas é o robô que vai me operar? Não, o robô não faz nada sozinho. O robô vai te auxiliar na cirurgia, vai melhorar muito mais o resultado da tua cirurgia, mas quem controla o robô é o cirurgião. O robô não tem autonomia de cirurgia de nada. Nossa, é muito necessário esse esclarecimento, porque quem está nos ouvindo, acho que fica realmente com essa dúvida e Não, esse receio. Então, saber, né, ficar não, pode tranquilo. ficar bem tranquilo que o robô não faz nada sozinho. É tudo o cirurgião mesmo que controla. Bom, falando ainda sobre as técnicas que você atua aqui em Maringá, como que tem sido, né, essa técnica da proctoria Rolep? Você tem difundido ela aqui em Maringá, no Brasil? Como que é? Então, eu tenho muita alegria de oferecer isso para os pacientes, que é esse ensinamento de Rolep, né? A gente fez uma atualização recente na Europa lá de Rolep, então a gente está oferecendo esse serviço aqui em Maringá e região. Já fui para Ivaiporã, Umuarama, Paranavaí, Araçatuba recentemente, porque é uma técnica que poucos fazem no Brasil ainda e é uma técnica que está cada vez mais difundindo porque o resultado é muito superior, né? O paciente tem um benefício muito grande com essa tecnologia. Então, é algo assim que a gente está oferecendo também, além de proctorias de cirurgia robótica. Então, é um treinamento que vocês dão para médicos para que eles possam fazer essa técnica Exato, também. exato. A curva de aprendizado do Rolep é uma curva muito longa, né? O paciente, o urologista, ele precisa tentar fazer pelo menos uns 20, 30 casos para ele começar a fazer bem, porque é difícil, não é uma técnica fácil, né? É uma cirurgia muito detalhista, é difícil da gente entender realmente os planos, né? Então, a gente oferece esse serviço de ensinamento de proctorias em Rolep também, além de cirurgia robótica. E essa capacitação também tem mais ou menos o tempo de duração da Não, robótica, em não. torno de um ano? Não, assim, é um pouco mais. Não, sei. Depende muito de cada urologista, né? Tem gente que tem um pouco mais de habilidade, vê alguns casos ali e já começa a fazer sozinho, mas tem gente que precisa de um pouco mais de ajuda ali para poder fazer sozinho, mas não tem essa capacitação. Capacitação é só é prático mesmo, né? Ele entende o que tem que fazer, mas a gente tá ali junto, né? Mas não precisa fazer certificação, nada. Perfeito. Bom, doutor, a gente está chegando ao final do nosso podcast. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, né, em relação ao trabalho, a importância do cuidado com a saúde, principalmente voltado, né, para os homens e para os pacientes que estão aí buscando tratamento, que têm a necessidade aí de realizar qualquer procedimento. É, a cirurgia robótica, o preço é muito alto ainda, né? É muito difícil esse acesso para os pacientes, né? Mas o valor não é alto, né? Porque quanto que vale a gente ter a nossa saúde de volta, né? Quando o paciente chega no consultório com o resultado de uma biópsia, ele não está sentindo nada no câncer de próstata. Então, a gente fala para ele que ele tem um problema, que ele não sente nada, e depois de uma cirurgia robótica, ele tem a possibilidade de ter a vida dele antes dele ter lido aquele papel, né? O paciente ficar curado e sem sequelas. Quanto que vale isso, né? Então, é por isso que a gente oferece uma cirurgia robótica. O preço é alto, mas o valor não é alto. Quanto que vale a gente ter a nossa saúde de volta e a nossa vida de volta como antes de ter lido aquele papel, né? A pessoa ficar curada e sem sequelas. É isso que nos motiva realmente a oferecer uma cirurgia robótica. E eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de bater esse bate-papo. Foi muito rápido, parece que faz 5 minutos que a gente começou a conversar, mas já passaram aí 60 minutos. Eu queria agradecer, né? Eu estou à disposição. Eu estou aqui em Maringá já. O ano que vem vai fazer 10 anos que eu voltei que me formei aqui, mas voltei há 10 anos. Já estou atuando aqui em Maringá há 10 anos e a gente está
sempre em busca de novas tecnologias, sempre em busca de algo novo que possa melhorar o resultado do paciente e a qualidade de vida deles. Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida também no consultório. E obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor. Realmente foi muito gostoso esse bate-papo, um esclarecimento de inúmeras dúvidas, tanto para mim quanto para quem está nos ouvindo. E foi uma grande honra recebê-lo aqui e ver esse lado, que ao mesmo tempo que você fala muito da tecnologia, a gente vê esse lado humanizado. Então, esse lado de cuidado com o paciente, que tudo isso, né, a junção tanto da tecnologia quanto desse atendimento humanizado fazem a diferença no Essa dia a semana dia. me perguntaram por que eu quis ser médico, né? O que é ser médico, né? É assim, e na minha opinião, ser médico é a gente doar o nosso tempo, doar a nossa vida em prol dos nossos pacientes, né? Porque a gente sai de casa às vezes 6 horas da manhã, volta para casa 8 horas da noite, 9 horas da noite. Eu fiz muito na minha vida aqui, quando cheguei em Maringá, transplante de rim. A gente tinha transplante em madrugada, chegava em casa 2, 3 horas da manhã e 7 horas da manhã, 7h30 estava no consultório. Então, assim, a gente doa o nosso tempo, a nossa vida em prol da melhoria da saúde e da qualidade de vida dos nossos pacientes. A gente deixa a nossa vida de lado, deixa a nossa família, os nossos filhos, para estar sempre realmente em busca de ter um tratamento adequado para o nosso paciente, um resultado que ele se sinta bem e tenha qualidade de vida. É isso que, na minha opinião, é ser médico. É isso aí. Parabéns, doutor. Parabéns pela sua posição e que Deus te abençoe na sua caminhada. Tenho certeza que ainda vem muito sucesso pela frente. Muito obrigado. Quero agradecer vocês que estão nos ouvindo e siga-nos nas redes sociais. É Guia Cash Oficial no Instagram. E você, médico que tem interesse em participar, manda uma mensagem para a gente ou nos siga, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você. Doutor, muito obrigada mais Eu uma vez. agradeço.